Doutora Manu, minoxidil faz cair o cabelo? Gente, eu recebo essa pergunta todos os dias. E aí, vamos lá, então, falar um pouquinho sobre o minoxidil, sobre essa medicação aí que algumas pessoas condenam, outras pessoas amam. Vamos saber um pouquinho mais sobre o minoxidil. Então, vamos lá. O minoxidil, ele é uma molécula vasodilatadora. Então, o que é isso? Ele causa uma dilatação dos vasos sanguíneos. Então, ele era um remédio utilizado para quem tinha pressão alta. Então, os pacientes hipertensos utilizavam o minoxidil de forma oral, em altas doses aí, em 10 miligramas, 20 miligramas. E aí, o minoxidil, ele causava uma dilatação dos vasos sanguíneos e amenizava a pressão arterial desses pacientes. E aí, esses pacientes começaram a ter um efeito colateral que eles começaram a ficar muito cabeludos. Então, começou a nascer pelo corpo, pelo no couro cabeludo. E aí, então, a gente falou, opa, vamos pegar essa molécula, então, e fazer ela de uso tópico no couro cabeludo, já que ela tem esse efeito colateral que a gente descobriu agora, que é de estimular os folículos. E foi aí que o minoxidil ganhou fama, né, quando a gente começou a utilizá-lo por uma via tópica e não quando a gente usava por via oral para tratar a hipertensão. Então, ele foi descoberto como um estimulador do folículo ao acaso, né? E aí ele ganhou fama, a gente vem utilizando o minoxidil de forma tópica há muitos anos para estimular os folículos. Só que aí eu recebo muitas perguntas assim, mas doutora Manu, o minoxidil faz o cabelo cair? E aí, gente, aqui a gente tem duas coisas importantes que a gente precisa separar. Número 1, normalmente, quando a gente inicia o minoxidil para um paciente, a gente está tratando uma doença crônica. Então, por exemplo, se é um paciente que tem calvície, a calvície é crônica, ela não tem cura, esse paciente precisa tratá-la continuamente. E aí, o que acontece? Se eu prescrevi o minoxidil, ele usou, teve um bom efeito, e aí o paciente resolveu interromper o uso do minoxidil. Bom, se é uma doença crônica, a doença vai continuar evoluindo. Então, o paciente vai perdendo os cabelos ao longo do tempo. A culpa é do minoxidil? Não, a culpa é do paciente que interrompeu o tratamento com o minoxidil e a doença crônica ficou solta. Então, sempre quando eu recebo assim, o paciente usou minoxidil aí por 5 anos e quando ele parou, o cabelo dele caiu completamente. O culpado foi o minoxidil ou foi o paciente que interrompeu o tratamento da doença crônica? Entendem? Então, o minoxidil não faz o cabelo cair dessa forma, tá? A gente precisa prestar muita atenção. Se o cabelo caiu quando o paciente parou de usar o minoxidil, foi porque a doença crônica voltou à evolução natural que ela deveria ter, né? Que ela teria sem a medicação. E enquanto o paciente estava usando a medicação, aquela doença estava sob controle. E aí existe uma outra questão, que é efeito shedding do minoxidil. O que é isso? Os primeiros meses de uso do minoxidil, ali por volta do primeiro e do segundo mês, em que o paciente tem o primeiro contato com essa substância, pode ocorrer o que a gente chama de efeito shedding, que é o cabelo cai um pouquinho mais mesmo no início do uso dessa medicação. O minoxidil, ele provoca um eflúvio telógeno, né? Então, o cabelo vai cair um pouquinho mais no início do uso da medicação, mas essa queda é uma troca e logo vão nascer novos fios, tá? Então, quando me perguntam, o minoxidil faz o cabelo cair? A gente tem essas duas respostas. O início do uso do minoxidil pode acontecer um efeito shedding, sim, que logo vai ser interrompido. E 2, quando o paciente interrompe o uso do minoxidil, o cabelo dele vai cair não pela interrupção do uso do minoxidil, mas pelo não tratamento da doença crônica que aquele paciente tem de base.